Pensa só, lá no século XVIII, uma ideia muito poderosa começou a se espalhar. Uma ideia com força para mudar o mundo para sempre: o uso da razão. Esse movimento ficou conhecido como Iluminismo. A galera dessa época acreditava que o conhecimento era tipo uma luz, sabe? Uma luz capaz de iluminar a escuridão da ignorância e transformar a sociedade de verdade. E a ideia central era até que bem simples. A razão era a principal ferramenta para a gente entender o mundo e, claro, resolver os problemas da humanidade. Então, o mundo que eles queriam mudar era organizado de um jeito bem diferente do nosso, conhecido como Antigo Regime. Nesse sistema, o rei tinha todo o poder nas mãos. A sociedade era dividida. De um lado, a nobreza e o clero cheios de privilégios. Do outro, a grande maioria, sem privilégio nenhum. E o que definia isso? Simplesmente onde a pessoa nascia. A desigualdade era absurda. A maior parte da população não tinha quase nenhum direito e ainda sustentava todo o sistema com seu trabalho e seus impostos. Enquanto isso, uma pequena minoria só aproveitava as vantagens. Só que alguns lugares, como a Inglaterra, já mostravam que as coisas podiam ser diferentes. Lá, o poder do rei já era limitado por leis e pelo parlamento. Isso serviu de inspiração, sabe? Mostrou que era possível sim ter um governo mais justo. E foi a partir daí que os iluministas começaram a questionar essa estrutura toda. O poder absoluto do rei, os privilégios que vinham de berço, a falta de liberdade. Eles propuseram algo revolucionário para a época: que todo ser humano, só por existir, já nasce com direitos que ninguém pode tirar. Direitos como a vida, a liberdade e a propriedade. E o papel do governo? Seria o de proteger esses direitos, e não o de controlar a vida das pessoas. Várias mentes brilhantes ajudaram a construir esse novo jeito de enxergar o mundo. O inglês John Locke, por exemplo, foi um dos primeiros a defender com unhas e dentes esses tais direitos naturais. Para ele, era simples: o governo existe para proteger esses direitos, e se o governo não faz seu trabalho, as pessoas têm o direito de se opor a ele. Aí veio o francês Montesquieu com a ideia genial para evitar que o poder ficasse concentrado e virasse tirania, dividi-lo em três: o executivo, que governa, o legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que julga. Desse jeito, um poder fiscaliza o outro e mantém o equilíbrio. Já o Jean-Jacques Rousseau chegou para dizer que o poder de verdade não vem de um rei ou de Deus, mas sim do povo. É a famosa soberania popular. A gente vê isso na prática hoje, por exemplo, quando vamos votar para escolher nossos representantes. E claro, não dá para esquecer de Voltaire. Ele foi um defensor ferrenho da liberdade de pensamento e da tolerância. Ele lutou muito contra o fanatismo e a perseguição, defendendo que todo mundo tem o direito de ter suas próprias ideias e sua religião. E essa onda de liberdade chegou também na economia, com um cara chamado Adam Smith. Ele dizia que, com menos intervenção do Estado, com menos regras atrapalhando, as pessoas teriam mais liberdade para negociar, para abrir negócios, e isso faria a economia toda crescer. Tá, mas como é que essas ideias todas se espalharam por aí? Bom, uma das principais ferramentas para isso foi uma obra gigantesca chamada Enciclopédia. Organizada por Diderot e D'Alembert, a enciclopédia era quase como a internet daquela época. A ideia era reunir todo o conhecimento humano num lugar só. E por que ela foi considerada tão perigosa pelos poderosos? Porque ela ensinava e incentivava as pessoas a pensar por conta própria, a questionar. Todas essas ideias, quando a gente junta tudo, formaram a base do mundo como a gente conhece hoje. A simples noção de que todas as pessoas têm direitos mudou o rumo da história para sempre. E não pense que isso é coisa do passado, não. O iluminismo teve um impacto direto na criação das democracias modernas e no conceito de direitos humanos que a gente defende até hoje. Aquela luz do século XVIII continua a nos guiar, lembrando sempre que pensar com a própria cabeça e lutar pela liberdade são as ferramentas para a gente construir um futuro melhor. A pergunta que fica é: como estamos usando essas ferramentas hoje?